Boa tarde, Minas Gerais. Boa tarde super especial para Unai, João Pinheiro, Paracatu e São Gonçalo do Sapucaí. É muito bom estar recebendo você aqui na tela da Band. A primeira vitória do Cruzeiro no Brasileirão. Dudu mudou a história da partida. Atlético segue sem vencer no Engenhão. A derrota agora foi por goleada e para o Flamengo. Todo mundo naquele discurso, que sempre aparece, né, depois da fase que não melhora. Vergonha na cara. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Serginho, Boa tarde. Flávia Carvalho e Fábio Piné. Então vamos lá, vamos começar o Minas de Esporte com o sábado na Arena do Jacaré. A primeira vitória do Cruzeiro no Brasileirão não veio assim tão fácil, não. O Cruzeiro conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro sobre o Coritiba 2-1, mas repetiu muitos erros das 5 primeiras rodadas, quando marcou 3 empates e 2 derrotas. Os mais marcantes foram as finalizações e o espaço dado ao adversário nos contragolpes. Joel Santana passou o primeiro tempo mais agarrado à prancheta do que falando muito com os jogadores em campo. Mão no queixo, parecia tentar entender o que estava acontecendo. Algumas vezes comentou com o banco, tentou achar explicações. E quando na cobrança de falta a bola acertou a mão de Henrique, que levou a pior e teve que deixar o campo, o treinador, que já preparava a entrada de mais um volante, Leandro Guerreiro, optou, sabe lá como, por Dudu, o meia, o garoto. É um garoto ousado e inteligente que quando é passado uma mensagem, ele, às vezes o jogador esquece no decorrer da partida, mas ele foi audacioso e daquele tamanico. E a audácia prova mais uma vez que futebol não é tamanho, futebol é qualidade e competência, e ele mostrou que é um jogador competente apesar da idade. Dudu sofreu pênalti batido por Montilho, 1-0 no placar. Joel deve ter pensado no intervalo. Melhor soltar mais esse time, os volantes estavam muito presos no primeiro tempo. Nós começamos o jogo fazendo um sistema de marcação onde nós queríamos mais a disputa com os 3 homens de meio. Não dá tanta facilidade a eles de jogarem com soltura para essa bola chegar com facilidade ao número 9. O time mudou, movimentou mais, criou. Tudo bem que a nova postura, com uma equipe mais aberta, possibilitou a Marcos Aurélio deixar tudo igual para o Coritiba. Mas o poder ofensivo do Cruzeiro era maior e Joel Santana, gesticulando do banco, viu Dudu fazer a jogada que resultou no gol de Montilho. Ah, e o argentino anda bravo com quem fala muito, que ele não está jogando bem por problemas familiares. Porque ninguém sabe o que acontece dentro de minha casa. Eu sou um cara tranquilo, que eu não sei o que acontece na casa de vocês também não, então o que acontece em minha casa é da porta para dentro. Bom, certo é que a vitória veio, mas Joel Santana, papai ou não, vai ter muito trabalho pela frente. E claro, paciência paternal. Se eu viesse para cá para querer um mundo de tranquilidade, começar aquela goiabada com queijo mineira gostosa, seria muito fácil, né? Certo é que o Cruzeiro, com o amigo Serginho, não apresentou nada de novo. A gente já esperava isso, né? Pouco tempo para o Joel Santana. No primeiro tempo foi horroroso, com os mesmos erros que o Cruzeiro tem apresentado em todos os jogos. Eu diria que o Joel teve muita sorte, porque ele já estava pronto para colocar o Leandro Guerreiro quando aconteceu o incidente com o Henrique, e aí ele mudou, não sei que anjinho passou ali na orelha dele e falou assim, coloca o Dudu, porque o Dudu foi quem mudou a história. No intervalo de jogo, a impressão que eu tive foi que ele falou, olha, solta o time, porque os 3 volantes muito presos na primeira etapa, com o Cruzeiro jogando de uma forma que a gente desconhecia, né? E aí o Cruzeiro ficou mais solto e foi mais ao ataque, óbvio que levou o gol, mas mudou a história, né, Sérgio? A gente viu um time no primeiro tempo, um time muito burocrático, um time que jogava muito para os lados e não jogava verticalmente. O Dudu entrou e incendiou o jogo. Dudu, um garoto de 19 anos, que nós sabemos que joga bola, mas o Joel Santana, pelo jeito, não conhecia o Dudu. E deu sorte sim na mexida. O Leandro Guerreiro estava pronto. Aí alguém falou, como a Dimara disse, alguém disse, aquele mosquitinho, ou então um passarinho verde. Prefiro mais um passarinho verde. Passarinho verde é melhor. Passarinho verde falou, soprou no ouvido do Joel Santana e ele deu sorte. A gente mostra que ele tem estrela. Agora a gente também não pode cobrar mudança, não. O Joel Santana está aí há menos de uma semana, ou há uma semana hoje. O jogo foi no sábado passado. Não podemos cobrar mudança. Foi o mesmo time, os mesmos erros,
Só que uma coisa, a gente viu que os jogadores estão pressionados. Chegavam na linha de fundo, ao invés de procurar um amigo, ou um jogador, um parceiro, o outro jogador mais bem colocado, como tinha, chutavam para o gol. E foi assim durante o primeiro tempo todo. No primeiro tempo, o Edson Bastos não fez uma defesa. Nada, não aconteceu nada. Não fez uma defesa, não aconteceu nada. No segundo tempo, o Cruzeiro foi mais para cima, jogou na vertical. A gente viu uma jogada, o Joel Santana inverteu os laterais, colocou o Everton na lateral esquerda e colocando o Diego Renan na lateral direita e o Marquinhos Paraná passou para o meio. Dito aqui que seria mais coerente, e né? Foi Porque melhor. ele veio com as mudanças nas laterais em relação ao time do Dorival. Então a gente pode definir o seguinte, que na segunda etapa foi uma equipe muito mais parecida com a equipe do Cuca do que com alguma coisa nova que pudesse acontecer, né? Foi parecido, mas a gente mostra, o Joel Santana, pelo menos, quando alguém soprando para ele mostrou ousadia também, né? Claro. Mostrou ousadia tirando um marcador e colocando um jogador mais agressivo, um jogador que vai chegar mais perto da área, como o Dudu. Isso mostra também que tem que jogar para frente, não é? Eu não sou adepto àqueles treinadores que jogam atrás, que jogam para defender e não tomar gols. Pelo contrário, eu acho que a melhor defesa é o ataque. E o meio de campo do Cruzeiro sabe jogar. Está precisando finalizar. A gente viu também que a defesa, pelo amor de Deus, viu, gente? Falhando, falhando e falhando. Era uma falha atrás da outra. A bola não pode ser cruzada. A bola passa por todo mundo e ninguém não encontra um zagueiro para tirar. E o ataque também não tem aquele homem de definição ainda. Eu acho que o Joel aprendeu que também, né, dentro, e acho que até pela entrevista do vestiário, que não dá para segurar tanto os volantes do Cruzeiro, que tem tanta categoria e tanta habilidade, né? O Cruzeiro, por técnica, é um time que joga bem mais à frente. Vamos lá agora com os gols de Flamengo, 4, Atlético 1 no Engenhão. Continua o fantasma do estádio sobre os mineiros. No Engenhão, 5 gols do jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro saíram no segundo tempo. Quem começou o jogo mais acordado foi o Galo. Dudu Cearense abriu o placar. O gol despertou o adversário. Negueba cruzou, o Leonardo Silva afastou mal e a bola sobrou para ele. Ronaldinho Gaúcho, que ajeitou e mandou na gaveta. Um golaço para empatar o jogo e fazer as pazes com a torcida. Mais uma assistência de Negueba e mais um gol do Flamengo. Desta vez, Thiago Neves, 2-1. David recebeu de Leonardo Moura e bateu forte, sem a menor chance para o goleirão Renan Ribeiro, 3-1 Flamengo. Depois de bela troca de passes, Léo Moura foi à linha de fundo e cruzou para David marcar o último gol da noite. Flamengo 4, Atlético Mineiro 1. Quando será que esse fantasma vai sair do Engenhão? Não sei com quem, né, Flávio? Porque, óbvio que o fantasma também tem explicação. Nós dissemos aqui na quinta e na sexta-feira, o Giovanni Augusto não treinou a semana toda, né? O Giovanni Augusto tinha uma virose, o Giovanni Augusto já não vinha bem nos últimos jogos do Atlético, e o Giovanni Augusto apareceu como titular, quando todo mundo esperava que ele fosse utilizar ou do Toró, ou talvez do Gilberto, que foram os jogadores que treinaram durante a semana. Então, você viu uma certa dificuldade, eu diria muita dificuldade do Giovanni Augusto. E ainda quando ele tem que substituir, ele tira o Daniel Carvalho e mantém o Giovanni Augusto. O Dorival, ele assumiu muita responsabilidade depois da partida, mas eu acho que dessa vez ficou muito na mão dele mesmo. É claro, Gilmar. Você pega o seguinte, quem é que fez os gols do Flamengo? Você pega o Ronaldinho Gaúcho. Todos que nós falamos aqui. Os craques do Flamengo. Todos. O craque do Atlético, ele tira de campo. Agora, a torcida vaiou o Ronaldinho no primeiro tempo todinho. A torcida queria a saída do Ronaldinho. O Vanderlei Luxemburgo bancou o Ronaldinho no segundo tempo e foi o homem que definiu o jogo. Porque o craque é aquele que define, pega numa situação complicada como pegou, num placar adverso, sabe? E faz a mudança do placar. A fase pode não ser boa, mas pode a gente alertou Exatamente. que isso poderia Agora, acontecer. por que tirar o Daniel Carvalho do time se é o único craque que o Atlético tem hoje que pode definir o jogo? A gente não entende o Dorival. Né? Então, eu acho que a gente tem que alertar o tempo todo. O Atlético não foi só nesse jogo, não. Contra o Atlético de Goiás foi mal, contra o Bahia foi mal, né? Contra o São Paulo jogou um pouco melhor que o São Paulo, mas perdeu o jogo. Ou seja, o Atlético ganhou de quem nesse brasileiro? Do Avaí, que não ganhou de ninguém, e do Atlético do Paraná, que não ganhou de ninguém. Então, até agora, não justificou o time que o Atlético tem. E outra coisa, né? Magno Alves, agora quarta e domingos, não dá. O Atlético tem que repensar ali na frente. Né? O Atlético tem que repensar o time, as laterais do Atlético, no sistema de meio campo. Enfim, o time do Atlético tem que mudar muito. Coisa que acho que é uma
A gente não queria ter acertado tanto como a gente acabou acertando nas situações. Quando foi citado, né, que o Neto Berola estava no grupo, que o Neto Berola iria, aí eu ainda brinquei assim, o tal do homem surpresa, né, o cara que chega, mas ele só corre, porque a marcação, ele puxa a marcação e tem essa facilidade. Meu Deus, é uma outra situação que também tem que definir. Não é ele que vai resolver a situação ali na frente, não é o Neto Berola, naquela correria desenfreada que ele arruma, que tem o objetivo a definição de jogo. E quem está sofrendo com isso é a torcida do Atlético, que vai, que acompanha, que está na história, que lota a Arena do Jacaré e continua nessa mesma leva. Quando eles mostram em todas as mensagens que nós recebemos a preocupação com o restante do campeonato, com o rebaixamento, óbvio que ainda é cedo, mas a gente entende. É claro, Divar, e outra coisa, é só o Neto Berola, não. Eu acho que o Renan Oliveira também já deu o que tinha que dar no Atlético. Não, desiste, né? Certo? Você tem que pensar nisso. Agora, o Dorival já veio com essa mentalidade pro segundo tempo. Eu cantei no intervalo, falei, vai entrar com o Renan Oliveira. Né? Agora, e tá pra quê? Um jogador que não define, um jogador que tá aí há muito tempo, que a gente já tá falando que é um foguete molhado. E que só fez um coletivo também durante Exatamente. Agora, o caso, por exemplo, do menino do Giovani, né, que entrou. Ele entrou, depois, quando ele saiu, aí o Atlético tomou mais gols ainda. Ou seja, tá tudo confuso nesse time do Atlético. O Dorival tem que repensar esse time do Atlético, tem que conversar com o Calil, tem que conversar com o nosso querido Eduardo Maluf, né? O Atlético agora é a tal coisa, né, Dimara? Vai ter que desmontar um time de novo para montar num campeonato brasileiro? De novo? Será que vai ter que acontecer isso? Igual aconteceu ano passado, quando o Atlético por pouco não foi pro rebaixamento? Vamos aguardar a semana.